E do meu lado, o engenheiro Sérgio Esperanza, que vai falar com a gente sobre pintura e recuperação de fachadas de edifícios e condomínios, né? Principalmente os de grande porte, que também dá trabalho pra caramba e é uma coisa que precisa ser muito bem planejada e é sobre isso que nós vamos falar. Engenheiro Sérgio, obrigado pela sua participação, por ter trazido esse tema. É um tema bastante complicado, né? Exige, além dessa parte da mão de obra de pintura, um trabalho muito grande na área da engenharia. Com certeza. A pintura de um edifício de condomínio, que eu chamo assim, que não vem a ser um edifício comum, é um edifício de múltiplos andares. Então, um edifício de múltiplos andares diz respeito ao quê? Diz respeito à altura. Quando você trabalha com alturas elevadas, você tem que prestar bastante atenção e procurar conduzir o serviço de forma bem coerente no sentido da questão de segurança do trabalho, principalmente. Agora, nós estão vendo algumas imagens aí, nossos telespectadores, nós acompanhamos um dia de trabalho, né, dos pintores, que são homens corajosos, apesar de toda a segurança, né, todos usando os equipamentos de segurança necessários, que a gente chama de EPI, né, equipamentos de proteção individual, mas é um trabalho um pouquinho diferente. E no caso, aqui nós temos a Pinturas Araraquara, que presta esse serviço. O que tem que se prestar atenção, principalmente a questão do síndico, é que ele é responsável solidário. Em qualquer tipo de acidente que aconteça, se a contratação foi feita de forma inadequada, ele não tem um respaldo contratual, ele não tem um registro daquele funcionário adequado, não tem um curso de treinamento contra acidente de trabalho, não tem o equipamento adequado, ele responde solidariamente junto com a empresa que ele está contratando. Pela imagem agora mostrada, se pode observar uma total falta de segurança adotada por uma empresa contratada para pintura. Então, se observa aí cordas improvisadas, falta de capacete, falta de trava-quedas, que é um dispositivo, um dos mais importantes na segurança máxima, né, do trabalhador, uma cadeira improvisada feita de madeira, sem nenhuma segurança, falta de um calçado apropriado, no caso, está usando um chinelo. Então, todos esses fatores em conjunto produzem uma situação de insegurança total. E esse tipo de risco é desnecessário. Se tiver uma boa contratação, isso não vai acontecer. Então, isso também é um fator que tem que ser muito bem observado pelo síndico. Tá? Não há necessidade de correr risco dessa forma. Nem há necessidade de fazer com que pessoas corram risco de vida desnecessariamente. Né? Então, tudo tem o seu critério, a sua forma de executar de maneira adequada. Vamos lembrar, por exemplo, que os equipamentos também têm que ser normatizados, tá? Ser licenciados pelo Ministério do Trabalho, por exemplo. Então, você tem fabricantes de equipamentos que possuem essas certificações. Então, se aquela empresa está utilizando um equipamento certificado, normatizado, que cobre todas as esferas de segurança do trabalho, perfeito, isso é o que tem que ser observado. O que tem que se prestar atenção, principalmente a questão do síndico, é que ele é responsável solidário. Em qualquer tipo de acidente que aconteça, se a contratação foi feita de forma inadequada, ele não tem um respaldo contratual, ele não tem um registro daquele funcionário adequado, não tem um curso de treinamento contra acidente de trabalho, não tem o equipamento adequado, ele responde solidariamente junto com a empresa que ele está contratando. Então, isso também é um fator que tem que ser muito bem observado pelo síndico. Tá? Não há necessidade de correr risco dessa forma. Nem há necessidade de fazer com que pessoas corram risco de vida desnecessariamente. Né? Então, tudo tem o seu
critério, a sua forma de executar de maneira adequada. Vamos lembrar, por exemplo, que os equipamentos também têm que ser normatizados, tá? Ser licenciados pelo Ministério do Trabalho, por exemplo. Então, você tem fabricantes de equipamentos que possuem essas certificações. Então, se aquela empresa está utilizando um equipamento certificado, normatizado, que cobre todas as esferas de segurança do trabalho, perfeito. Isso é o que tem que ser observado. Mas antes, há toda essa parte que a gente comentou de laudos, de engenharia. Então vocês prestam todos esses serviços. Vocês avaliam a situação do edifício para saber qual a melhor técnica a ser aplicada. Antes do início do serviço, ou mesmo antes até que o conselho do condomínio faça uma contratação, é importante que ele saiba o que ele vai fazer. Então, um erro comum que acontece em condomínios, por exemplo, é que eles colocam a carroça na frente dos bois, né? Então, o que acontece? Na hora de se fazer uma concorrência, um levantamento de preço, é importante que o condomínio saiba o que tem que ser feito, a quantidade que tem que ser feito e o tipo de empresa que tem que ser contratada. Ele tem que avaliar isso antes. Por exemplo, ele abre uma concorrência. Ele chama a empresa de recuperação de fachada, a empresa A, B, C e D. Mas sem nenhum pré-estudo. Então ele chama essas empresas, cada empresa faz a sua medição, cada empresa coloca a documentação que acha que é necessário, e a hora do condomínio se reunir, o conselho do condomínio se reunir para decidir, ele vai ter 4 medidas diferentes, ele vai ter 4 indicações de produto diferente, ele vai ter 4 ou 5 tipos de tratamento diferente para decidir. Isso não diz respeito ao campo de atuação do conselho, né? Porque ele não tem uma condição técnica de avaliar isso. Por isso que é importante, antes da concorrência, se fazer um levantamento, se contratar uma empresa de consultoria que faça toda a parte de levantamento de metragem, que se faça a parte documental, da exigência de documentos junto a esse condomínio, para que ele, na hora da concorrência, ele tenha como avaliar da melhor forma possível fazer uma boa contratação. Tá? A nossa empresa de engenharia trabalha em parceria com a Pinturas Araraquara justamente nesse sentido, de dar toda a cobertura e tudo que é essencial para que o serviço seja muito bem feito, em todos os sentidos. Tanto na parte da aplicação da tinta, a recuperação da fachada, a segurança do trabalho, o desenvolvimento de um laudo antecipado fotográfico de todas as patologias, né? Ele tem todo um tempo de vida, né? E tudo isso tem que ser dado uma manutenção periódica, né? Por exemplo, a pintura de um prédio. Eu já peguei casos, por exemplo, que um prédio ficou 20 anos sem receber pintura nenhuma. Você vê essas imagens que eu vou pedir para você colocar agora, você observa a quantidade de fissuras que tem nessa fachada, entendeu? O reboco está comprometido, daqui a pouco começa a ter desplacamento desse reboco. Então, o que acontece? O condomínio e os moradores acham que pintura é embelezamento. Não é só estética, não é só beleza, é conservação de um patrimônio. Por exemplo, eu já vi fachada, já detectei a proliferação de alga no reboco. A alga é tipo é um ser vivo, né? Ele tem uma plantinha, ela entra, ela cresce, ela chega até na alvenaria. Então tem toda uma contaminação que não precisava ocorrer, porque isso aí leva o prédio a um desgaste muito rápido. Então a manutenção é essencial, pelo menos a cada 5 anos, que o condomínio coloque isso numa programação periódica e faça essa manutenção a cada 5 anos.
Como é que é feito isso? Porque, como você disse, não pode dar um tiro no escuro. Não é simplesmente chegar lá e colocar tinta na parede. Não é tão simples assim. As pessoas acham, né, vê um prédio bonito, todo pintado, só que não imaginam o edifício, como você disse, como um organismo vivo, né, que depende de uma série de etapas. A primeira etapa seria essa supervisão técnica. Fazer uma análise da situação que está aquela fachada. Tá? Então, por que essa análise? Uma análise técnica aprofundada? Primeiro, para ver que situação que está de absorção de água, entendeu? Quanto que aquilo está absorvendo, que tipo de produto que seria necessário aplicar. Porque não é só tinta. Falar, vai aplicar tinta lá resolve o problema. Não é isso. Para edifícios tem uma gama muito grande de produtos que ele tem que ser aplicado de acordo com a situação do status em que se encontra naquele momento para corrigir um problema. Por exemplo, nós temos a aplicação de um produto líquido preparador, por exemplo, que vem antes da pintura, que é para dar uma agregação das partículas que estão soltas, por exemplo. Nós temos na linha da Suvinil, por exemplo, o Suvinil Subflex, que é um produto inovador, inclusive, que ele vem antes da pintura, justamente para inibir ou selar as microfissuras já existentes. Né? Nós temos uma análise, por exemplo, de desplacamento, através de percussão, ver o que está solto, o que não está. Tem que se fazer, por exemplo, antes de tudo isso aí, fazer um hidrojateamento, aplicação de água sob pressão para lavar mesmo, remoção de fungos, com aplicação, por exemplo, com diluição de cloro. Então, até o tratamento de trinca, por exemplo, não é a microfissura, é uma trinca já aberta, então tem todo um procedimento de tratamento dessa trinca. Não é chegar nessa trinca e injetar um produto lá, como eu já vi casos absurdos, que o pessoal aplica silicone em trinca. Então, o silicone é um material que ele fica uma verdadeira borracha depois, ele não aceita nem a aplicação de tinta em cima. O diferencial mais importante, além de todos que nós já citamos, né, que é a parte de controle, de contratação de empresa, de recuperação, de aplicação de produtos, seria a parte de supervisão na execução dos trabalhos de pintura. Tá? Então, por que supervisão? Durante a pintura, os profissionais, executores, os pintores, né, eles podem se deparar com uma trinca na fachada, uma trinca num pilar, nem que seja que a trinca se aparente de forma assim pequena, de pequena extensão, mas toda trinca em edifício deve ser analisada. Tem as trincas, por exemplo, de reboco, de retração, que são trincas tranquilas, tá, de reparo, mas existem também as trincas estruturais, de movimentação térmica, de dilatação, e principalmente, que é o mais complicado na questão estrutural, seriam as trincas provocadas por corrosão no aço do concreto. Né? Então, que nem essa imagem que nós estamos mostrando aqui, é da garagem de um subsolo que vai ser repintada, né? A seta branca foi detectada uma trinca em um dos pilares, né? Uma trinca vertical, de pequena abertura,
mas que tem que ser investigada. No caso de trincas desse tipo, provocadas por corrosão, que a corrosão faz com que o aço sofra uma expansão dentro do concreto, tá? É uma reação eletroquímica, e faz com que essa expansão empurre o concreto para fora, tá? Que desagregue o concreto. Então, ele vai perdendo, no caso de um pilar, por exemplo, ele vai perdendo a área de sustentação, né, de resistência às cargas do edifício, né? Então, ele vai perdendo tanto o aço como o concreto. Como você pode observar nesse pilar, que agora que nós estamos mostrando agora no vídeo, existe uma quantidade muito grande de fissuras, né, numa das faces dele. E, através de um teste de percussão, nós observamos que o concreto estava descolado, fragilizado. E aí nós começamos a fazer um corte com a talhadeira e o concreto começou a desprender bem facilmente, com muita facilidade, né? Então, isso demonstra a corrosão eletroquímica, que é a perda de seção do aço, expansão do aço. A hora que o aço expande pela reação, o aço empurra o concreto, e aí o pilar vai se deteriorando como um todo e colocando em risco toda a estrutura do edifício. E o pintor, quando se depara com uma trinca desse tipo, né, que é uma pequena trinca, assim, pouco sinalizada, o que ele vai fazer naturalmente? Se não tiver uma supervisão de engenharia já, um treinamento, uma orientação, o que ele vai fazer? Ele vai pegar e tratar a trinca. Ele não vai se preocupar se é corrosão, o que está acontecendo, ele vai pegar e tratar a trinca para adiantar o serviço dele de pintura, né? E isso vai provocar uma coisa muito, assim, até grave, que é fazer com que a corrosão fique oculta, né, por essa pintura. Então, quando foi feita a pintura, a corrosão já existia dentro do concreto. Estava sinalizando através de uma pequena trinca e tal, que foi tratada pelo pintor. E, nesse caso, a corrosão ela continua ativa dentro da estrutura. É como, vamos analisar assim, comparando com uma situação de cupim, por exemplo. Você não está vendo, às vezes, o cupim atacando dentro de uma peça de madeira, mas ele está trabalhando lá dentro. A superfície fora envernizada parece normal, né? Então, com o tempo, essa corrosão ela vai migrando para as demais barras de aço, que vão perdendo seção, né? Elas vão expandindo através da reação eletroquímica que eu mencionei, e elas vão perdendo seção do aço e deteriorando o concreto, até chegar um momento em que pode ocorrer um colapso estrutural. Nesse caso que nós estamos analisando de um pilar, seria o esmagamento do pilar, tá? Por falta de seção, falta de aço, tá? Então, esse colapso estrutural, ele pode demorar um tempo depois, mas ele vai acontecer, tá? Em determinado momento ele vai acontecer e pode colocar em risco toda a estrutura de um edifício. Então, o condomínio tendo a supervisão de engenharia, essa supervisão vai fazer com que ocorra um tratamento dessa trinca, né? Como se pode ver agora pela foto, né? Detectou a trinca, tá? Aí é feita uma abertura na trinca, como está agora mostrando pelo vídeo, que vai expor o aço. Então, como é que se faz essa abertura? Assim, tem uma trinca, já vai batendo, quebrando não, faz um teste da percussão, vê se o concreto está fragilizado nessa região da trinca, né? Então, aí se faz a abertura e, nesse caso, aí se constatou que o aço está em processo de corrosão eletroquímica inicial, né? Então, com o tempo, isso aí, se não for tratado de forma correta, com produto químico correto, limpeza do concreto, corte do concreto, limpeza do aço, aplicação de produtos anticorrosão no aço, tá? Argamassas poliméricas de reparo. Então, isso sim é um tratamento de acordo com o que é para ser em termos de corrosão no aço de concreto.
A corrosão eletroquímica ela é mais comum assim em garagens de subsolo. Por quê? Porque lá tem mais umidade, monóxido de carbono, agentes agressivos, né? Temperatura mais alta, tudo que contribui para uma reação eletroquímica no aço, né? Que provoca corrosão. Mas ela pode acontecer também nas estruturas mais expostas a intemperismo, né? No caso, são as estruturas que fazem face com as fachadas dos edifícios, né? No caso, aí nós estamos dando o exemplo de um pilar, né? Na fachada de um edifício alto, e em que antes da pintura já existia uma trinca, né? Que foi detectada, uma trinca aparente no pilar de concreto, né? E vamos supor assim que se fizesse a pintura e tratamento dessa trinca sem verificação se há corrosão ou não. Então isso vem de encontro algo similar ao que nós retratamos anteriormente na garagem subsolo. Vai ficar uma corrosão oculta, né, dentro de uma estrutura. Essa tinta, com o tempo, ela vai perder um pouco a proteção, vai permitir que a umidade penetre novamente. Então, após alguns anos, o que vai acontecer? Vai haver uma redução do aço, uma perda de seção do aço, um destacamento do concreto, uma desagregação do concreto, e isso tudo coloca em risco a estrutura do edifício. Outra coisa importante seria a montagem de um cronograma físico-financeiro, porque um condomínio não é uma pessoa física que decide por conta própria e tem uma conta bancária isolada e ela é autônoma, por decisão. Ela faz o que ela achar que é dentro da possibilidade. Não é assim. Um condomínio, por exemplo, ele é constituído por uma quantidade enorme de pessoas, de famílias, de propriedades que moram em conjunto. Cada um com as suas necessidades, cada um com suas preferências financeiras, né? Então, o que tem que ser feito também é um estudo do cronograma físico-financeiro. Tá? Se formar um fundo de caixa mínimo, depois estudar uma forma de parcelamento. Hoje, por exemplo, a Pinturas Araraquara tem uma condição de parcelamento em até 9 pagamentos, né? Inclusive com a aplicação já com a compra da tinta. Então, isso é muito importante, né, para que o condomínio tenha a capacidade de caixa de executar o serviço dentro daquele cronograma periódico de 5 anos. Um dia quente de verão, aquele sol de rachar o dia todo. A parede está quente, com pouca resina de tinta. Chega às 6 horas da tarde e não dá aquela chuvona de verão. Que você tem uma parede de grande dimensão num prédio de múltiplo andar, recebendo aquela quantidade de água, ela está quente, ela não tem a resina de proteção. Essa água vai infiltrar no reboco. Então você tem uma variação de gradiente térmico muito grande. É como a dilatação de um choque térmico, é como a dilatação de um trilho de trem. Entendeu? Então ele estica e encurta, estica e encurta. Agora você põe esse evento ao longo dos meses de verão, ao longo juntamente com uma falta de manutenção, não tem a resina para segurar essa absorção. Qual a consequência natural? Novamente, as imagens que nós estamos vendo são essas microfissuras, trinca, aparecimento de fungo, desplacamento do reboco. Então, isso vai ficar caro para o condomínio. E o outro detalhe que eu até acho bastante interessante que vocês oferecem é o que eu chamo de um dossiê, né? É a elaboração de um laudo feito por vocês, um laudo técnico, né? Um laudo técnico fotográfico de engenharia, esse é o nome completo, esse parecer técnico, que aponta
todos esses problemas que nós falamos, né, as patologias que tem no edifício e que vão estar relacionadas nesse serviço que você vai fazer. Então, tem, o síndico e o conselho têm todo esse documento, eles conseguem visualizar qual é a real situação do edifício. Sim, você pode observar, agora você está colocando aí na tela, folheando o laudo, então você tem assim uma noção do que vem a ser um laudo técnico fotográfico. Tá, então agora vamos observar as imagens que você está passando, né? Então esse laudo ele é feito de forma bem criteriosa, procurando todos os problemas que o edifício apresenta e problemas esses que imediatamente após a contratação eles possam vir interferir com o serviço de pintura. Então por isso que eu digo que o laudo ele tem a função de fazer com que sejam detectados os problemas e sanar os problemas para que não afete também a nova pintura, que ela tenha uma subsistência adequada e dê o retorno esperado. Por exemplo, nós estamos lá vendo a cobertura. Tem telha trincada, tem telha com a borrachinha vencida de vedação, tem telha solta, um vento mais forte pode pegar, arrancar essa telha, projetar ela, causar um acidente até, né? E não só isso, nós vamos detectar toda a situação que está a cobertura, para que a hora que o serviço acabe, o condomínio também não venha cobrar da empresa de pintura defeitos que já existiam. Né? O laudo ele tem um efeito preventivo também de orientar. Então você tem lá problemas na cobertura, rufo amassado, calha amassada, foi o antenista que subiu lá para já pisou, quebrou um cantinho de telha, já amassou uma calha. Então, tudo isso o condomínio toma ciência antes do início do serviço de pintura. A segurança tem que vir em primeiro lugar sempre. Então, quando a gente chega numa obra, a gente faz o DDE, que é o Diálogo Diário de Excelência, né? A gente conversa, vê se o pintor está bem, porque o serviço é perigoso, né? Tem toda uma estrutura montada, tem a segurança, mas a gente precisa saber se o pintor está bem ou não. Então, ele tem que ver se ele está em condição para descer, ou se não, ele fica lá embaixo, trabalha no piso, né? Então, tem que ser bem... ele tem que estar tranquilo, porque senão ele dificulta, né? Pode sofrer um acidente, que aí já é grave, né? E a gente viu toda essa questão dos equipamentos de proteção. Nas imagens que vocês estão vendo aí, nós fizemos uma visita, né, até um dos campos de trabalho de vocês no edifício aqui em Araraquara, para mostrar justamente isso. A equipe tem que estar bem unida. A equipe tem que estar unida. A gente ali é uma família. A gente sai da nossa casa para trabalhar, a gente passa mais tempo junto do que com a nossa família. Então, eles têm que amarrar a corda em 2, 3 pontos, um confere sempre a corda dele, o outro, você foi lá, conferiu, está tudo certo, vamos descer. E tem que ser bem tranquilo, não adianta ficar apavorado. Até isso eles não ficam mais, né, porque são profissionais e estão bem cientes do que tem que ser feito, né? E nós tivemos nesse edifício, vocês estão vendo mais algumas imagens aí, desses Homem-Aranha, né, só que no sentido contrário, né, descendo e fazendo esse trabalho com uma maestria mesmo, porque não é fácil, né, para dar todo esse acabamento, ficar um trabalho bonito. E nós entrevistamos né, desses responsáveis por deixar as fachadas aí em ordem. Vamos conferir a entrevista aqui. No começo parece que é meio diferente, assim, meio estranho por causa da altura, mas depois que acostuma é quase a mesma coisa. A única diferença é que você tem que tomar cuidado, né? Tomar as precauções certas para não acontecer nenhum acidente. E lá em cima, você tem alguma preparação na hora que chega para trabalhar? Afinal de contas, não é fácil. A gente que filmou de lá de cima, né, sem preparo nenhum. Então eu queria saber de você justamente isso. Como é que é o preparo para começar um trabalho desse de pintura? O preparo é o seguinte, a gente abre o telhado, aí vê os pontos certos de amarrar a corda. Aí amarra a corda, são 2 cordas de segurança aí. E a corda de descida, amarra em 2, 3 pontos cada corda, e todo dia ao início do trabalho, pega e confere o material, todo dia. Então, o mais importante, além de todo o material estar em ordem, como a gente vê aqui, também é a atenção do profissional. Ele está atento, tem que estar atento para todas as seguranças, para ver se não está faltando alguma amarração, alguma coisa. Isso tem que ser visto todo dia antes de começar a obra. Sim, tem que
tem que ser feita uma revisão diária do seu material, por causa que o risco é muito grande, né? Então você tem que trabalhar com a total segurança. Anésio, eu queria saber de você uma última mensagem para o síndico e para o conselho dos edifícios e dos condomínios, já que você é o cara do comercial que me falaram, né? Para colocar isso no orçamento, né, do edifício, que essa negociação é super simples, o Sérgio já disse para a gente, no caso da Pinturas Araraquara, parcelamento em até 9 vezes. E falar da importância mesmo, né? Vocês que já têm uma experiência em serviços prestados nesse ramo, fazer o convite para que o síndico, pelo menos, chame para conversar, né? Porque não é só uma questão de beleza, é uma questão também de estrutura do prédio. Certo. A gente pede para o síndico que chame a gente para uma reunião, para a gente poder expor tudo que a empresa pode fornecer a eles. Então esse que é o segredo aí, Pinturas Araraquara, fazendo um serviço completo, na verdade, desde essa parte de aconselhamento, na parte de engenharia, depois seguindo, né, para essa supervisão, levantamento do material e da mão de obra necessária, até a execução do serviço. Queria agradecer mais uma vez, viu, Anésio, a participação de vocês aqui, e o pessoal está convidado a acessar www.pinturasararaquara.com.br para ver as obras que já foram feitas e também para se inteirar mais sobre o tema. Obrigado, Anésio. Eu que agradeço.